Bom dia, pessoal. Então, vamos começando a aula, já é 7 horas e 5 minutos. Acredito que quem ia chegar já chegou. Na aula de hoje, então, vamos falar um pouco sobre sistemas lineares. Vamos começar definindo o que é uma equação linear. Uma equação linear com n variáveis, que a gente vai chamar de x1, x2 até xn, é definida da seguinte forma. Ela é obtida multiplicando constantes dessas variáveis, ou seja, da forma ax1, a1x1 mais a2x2, pontinhos até nxn, isso igual a uma outra constante. Quando uma equação tem poucas variáveis, nós costumamos representar elas pelas letras x, y, z, w, mas quando começa a ficar muitas variáveis, a gente troca por x1, x2, x3 para sistematizar as coisas. Uma coisa que vale salientar, equações lineares com apenas duas variáveis podem ser representadas por retas no plano cartesiano, como a gente vai ver no exemplo a seguir. Então, se eu tenho uma equação 2x menos 4y igual a 8, eu vou determinar o conjunto solução dessa equação da seguinte forma. Então, eu vou resolver a equação, eu vou isolar uma das duas variáveis. Então, aqui eu tenho 2x menos 4y igual a 8, né? Vou passar o 4y para o outro lado, vou dividir tudo por 2, assim, então, eu vou ter que x é 2y mais 4. Okay? Assim, nós escrevemos a variável x em função da variável y. Nesse caso, diremos que y é uma variável livre e x é uma variável dependente, ou seja, o valor de x depende do valor de y. Nota que se tivéssemos isolado y no lugar de x, os papéis da variável dependente e dependente teriam mudado. Dessa forma, a solução da equação é um conjunto de pares ordenados x e y, neste caso aqui dado por x igual a 2y mais 2, onde eu posso escrever da seguinte forma, o conjunto de solução é todos os pares x e y, tal que y é um número real, e x obedece a essa regra aqui que a gente viu antes. Outra maneira de representar isso é escrever dessa forma. No lugar do x eu coloco a expressão 2y mais 4, o y é y mesmo, isso aqui para qualquer y real. Como eu já tinha comentado para vocês, a representação geométrica de uma equação de duas variáveis é uma reta, assim precisamos apenas de 2 pontos desta reta para poder construí-la no plano cartesiano. Usualmente nós vamos escolher os pontos onde o x é igual a zero e onde o y é igual a zero. Então, se o x for zero, eu vou ter que 0 é igual a 2y mais 4. Resolvendo a equação, eu vou ter que y é igual a menos 2. Então, um dos pontos da minha reta no plano é o ponto 0 menos 2. Agora, se o y for zero, para mim calcular o x, então vou trocar o y por zero e vou chegar que x tem que ser 4. Então, 4, 0 é um outro ponto da reta no plano cartesiano. Então, marcando esses dois pontos, eu posso traçar a reta que passa por eles e descobrir, então, a representação geométrica do conjunto de solução dessa equação. Agora, um sistema com m equações lineares e n variáveis é definido da seguinte forma, ou seja, é simplesmente uma lista ou um conjunto de equações lineares. Então, aqui eu tenho um exemplinho, 2x mais y mais z igual a 0 e menos 4x menos 2y mais 2z igual a 4. Então, tem um sistema com duas equações e três variáveis. Vou resolver esse sistema isolando variáveis. Então, aqui eu vou começar isolando a variável z na segunda equação. Então, vou passar o que tem x e o que tem y para o outro lado e vou dividir tudo por 2. Assim, eu vou determinar que o z é 2x mais y mais 2. Agora, eu vou trocar este z aqui em cima, na primeira equação. Assim, então, a primeira equação vai ficar 2x mais y, mais essa expressão aqui que é o z. Organizando tudo e isolando y, então eu vou ter que y é menos 2x menos 1. Então, agora eu vou pegar esta informação aqui de y e voltar aqui para a variável z. Então, aqui, ó, z igual a 2x mais menos 2x menos 1, mais 2. Simplificando tudo, eu vou descobrir, então, que o z é a constante igual a 1. Tá? Assim, não?
Assim, a solução do meu sistema vai ser da forma x, menos 2x menos 1, e 1, onde o x é um número real qualquer. Dizemos que dois sistemas lineares são equivalentes se eles possuem o mesmo conjunto de solução. Nessa seção, vamos ver como transformar um sistema em outro sistema equivalente que seja mais simples de resolver. Então, um sistema está na forma escalonada quando ele possui a seguinte forma, ou seja, como se ele fosse triangular, né? A cada passo ele vai ter menos variáveis, ou seja, aqui vai sumir a primeira variável, no próximo teria duas a menos, e assim por diante. A cada passo tem menos variáveis. Aqui um exemplo, então, no sistema escalonado, a primeira equação tem todas as variáveis, a segunda tem só duas, a terceira tem só uma. Então, para mim resolver esse sistema é bem fácil, eu vou resolver ele de baixo para cima. Eu vou começar por aqui, onde tem só uma, então o que eu consigo resolver de forma fácil é descobrir que x3 é 1. Tendo o valor de x3, eu volto para a segunda equação, vou trocar x3 por 1, vou resolver e vou chegar que x2 é 2. Então, agora já sei o valor de x3 e x2, então vou substituir esses valores aqui na primeira equação, vou fazer as contas, vou simplificar tudo e vou chegar que x3 é menos 1. Portanto, o conjunto de solução desse sistema é simplesmente uma única terna ordenada, menos 1, 2 e 1. Operações elementares. Então, nessa subseção, nós vamos aprender a transformar um sistema qualquer em um sistema escalonado. Para isso, nós utilizaremos operações elementares sobre linhas. Este processo é chamado de escalonamento. Então, aqui eu tenho um sistema genérico. A matriz ampliada desse sistema é obtida copiando todos os coeficientes desse sistema, separando os termos independentes, ou seja, esses aqui que não tem x acompanhando, com uma barra vertical. Então, aqui eu vou simplesmente copiar os números que estão multiplicando as variáveis, os x, y, z, ou x1, x2, x3, e aqui eu vou copiar os números que estão do outro lado do igual. Existem três operações elementares que podemos realizar sobre as linhas da matriz ampliada. Então, a primeira operação que a gente vai estudar é a troca de linhas. Então, aqui um exemplo, simplesmente trocar a linha 1 com a linha 2 de lugar. Ok? A segunda operação é multiplicar uma linha por uma constante não nula. Então, aqui nesse exemplo, eu estou pegando a segunda linha e multiplicando por menos 1/2. Ok? Terceira operação, somar uma linha com um múltiplo de outra. Então, aqui eu estou pegando a linha 2 e somando com 2 vezes a linha 1. Então, eu vou obter esta outra matriz aqui. Nosso objetivo é utilizar essas operações para transformar um sistema qualquer em um sistema escalonado, como vamos ver agora no seguinte exemplo. Então, eu tenho aqui esse seguinte sistema aqui com quatro equações e 4 variáveis. Vou construir a matriz ampliada dele, simplesmente copiando aqui as variáveis que estão acompanhando, as constantes estão acompanhando as variáveis, aqui as constantes independentes. Então, quero transformar essa matriz na forma escada, ou seja, eu quero ir diminuindo o número de variáveis a cada linha. Então, para isso eu vou ter que eliminar todas essas entradas aqui que eu colori de vermelho, e fazendo operações elementares. Então, eu vou começar com este menos 2. Como que eu posso eliminar ele? Eu posso fazer a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Assim, eu vou ter aqui 2 menos 2, 0, e vou resolvendo as demais contas. Agora, aqui na próxima linha, eu quero eliminar este 1 aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer a linha 3 menos a linha 1. Eu vou ficar com 0. Este valor aqui vai mudar, eu vou ter que eliminar ele no passo futuro, mas por enquanto eu não vou me preocupar com ele ainda. Depois eu vou querer eliminar este 3. Para fazer isso, posso fazer linha 4 menos 3 vezes a linha 1. Eu vou obter 0 e vou fazer as demais contas aqui. Então, agora eu quero eliminar estes 3 entradas aqui. Então, eu vou ter que usar este menos 2 para eliminar este menos 3 e esse menos 4. O problema é que para mim eliminar menos 3 com menos 2, eu vou ter que usar uma fração. Então, em vez de usar uma fração, eu vou fazer um truque. Eu vou multiplicar a linha 3 por 2. Porque daí vai ser mais fácil de eu fazer as contas sem precisar apelar para frações. Dessa forma, então, a linha 3, eu posso eliminar esse menos 6 fazendo a linha 3
menos 3 vezes a linha 2. Assim eu vou conseguir um zero aqui. E a linha 4, eu posso eliminar este menos 4, fazendo linha 4 menos 2 vezes a linha 2. Assim eu consigo zero. E agora só resta este 4 aqui para mim eliminar. Então, de novo, eu queria eliminar um 4, para isso eu ia usar um 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha aqui por 2, para ficar mais fácil as minhas contas. O que eu fiz aqui, multipliquei a linha por 2. Então, agora, para mim eliminar esse 8... Não, mentira. Podia ter feito isso também, podia ter multiplicado aqui por 2, mas, na verdade, a opção que eu fiz aqui na apostila foi trocar as duas linhas de lugar. Porque assim, em vez de eliminar o 4 usando 8, eu vou eliminar o 8 usando 4. Ok? E assim, então, para mim eliminar este 8, eu vou fazer a linha 4 menos 2 vezes a linha 3. Daí eu vou acabar zerando tudo, porque vai ficar 8 menos 2 vezes 4, 8 menos 2 vezes 4 e 16 menos 2 vezes 8. Vai dar tudo zero. Agora, o meu sistema já está na forma escada, então eu vou transformar essa matriz de volta em um sistema. Ok? Como que eu faço isso? Olha, simplesmente vou pegar aqui as coordenadas, vou multiplicar pelos x1, x2, x3, x4, e aqui são as variáveis independentes. Vou começar de baixo para cima, então aqui da minha última equação, eu vou ter que x4 pode ser escrito como menos x3 mais 2. Eu vou pegar essa informação e vou passar para a segunda linha. Eu vou fazer as contas, vou simplificar e vou chegar que x3 é igual a x2, ou melhor, x2 é igual a x3. Então, agora eu já tenho aqui o valor de x4 e também tem o valor de x2, ambos em função de x3, então vou jogar todos eles na primeira equação. Vou simplificar e vou conseguir, então, que x1 é menos x3 mais 2. Agora eu sei que tem tanto x1, tanto quanto x2, tanto quanto x4, são todas funções x3. Então, eu simplesmente vou pegar e vou substituir tudo aqui e vou determinar o conjunto de solução. Ou seja, o x1 era menos x3 mais 2. Em vez de colocar x3, eu coloquei só um x aqui. Podia colocar qualquer letra. Não precisava manter o x3. O x2 aqui, que é a segunda entrada, então é simplesmente x3, que eu coloquei só x. No caso, eu troquei x3 por x. O x3 é x3 mesmo, então coloco só x. E o x4 foi o primeiro que a gente calculou, que era menos x3 mais 2, então menos x mais 2. Aqui tem alguns exemplos, então, para vocês resolverem usando esse método de escalonamento, ou seja, vou montar a matriz ampliada, vou escalonando com operações elementares até conseguir um sistema triangular, um sistema na forma escada, né, como vocês preferirem, e depois volto a um sistema de novo e resolvo ele usando substituição. Aqui tem a resposta do exercício para vocês conferirem. Então, vamos ver agora o próximo tópico, que é a classificação de sistemas lineares. Então, vamos começar analisando o caso dos sistemas com duas equações e duas variáveis. Depois, nós vamos generalizar os resultados obtidos para o caso geral. Inicialmente, então, considere um sistema A1x mais B1y igual a C1, A2x mais B2y igual a C2. Nós sabemos que o conjunto de soluções das equações A1x mais B1y igual a C1 e A2x mais B2y igual a C2 podem ser representadas por duas retas no plano. Sendo assim, o conjunto de solução do sistema formado por essas duas equações será dado pela interseção das retas. Note que existem três possibilidades para a posição relativa dessas retas. Elas podem ser paralelas, não possuem pontos em comum, podem ser concorrentes, possuem exatamente um ponto em comum, ou elas podem ser coincidentes, ou seja, estão uma em cima da outra, elas possuem todos os pontos em comum. Aqui como nós temos aqui nessa figura, então, paralelas, concorrentes e coincidentes. Ou seja, o conjunto de solução de um sistema linear com duas equações de duas variáveis pode ser de três tipos. Vazio, o sistema não possui solução quando as retas são paralelas. Unitário, o sistema possui uma única solução quando são concorrentes. Ou infinito, possui infinitas soluções quando as duas retas são coincidentes, então uma por cima da outra. Um sistema ou matriz escalonado está na forma escada quando a matriz ampliada possui as seguintes propriedades. Primeira propriedade, o primeiro elemento de uma linha não nula é o número 1.
diremos que este 1 é o pivô da sua linha. Cada coluna que tem um pivô tem os demais elementos nulos. Linhas não nulas são agrupadas ao final da matriz. O pivô de uma linha não nula ocorre mais à esquerda que o das linhas não nulas abaixo dela. Então, aqui vamos ver 3 exemplos de matrizes. Aqui a matriz A, ela está na forma escada, porque olha aqui, o primeiro elemento não nulo dessa linha é número 1, o primeiro elemento não nulo dessa aqui é número 1, está ocorrendo mais à esquerda que o da linha anterior, e tem uma linha toda zero que está abaixo de todas. Essa aqui não está na forma escada, porque essa linha aqui está ok, mas nessa linha aqui o primeiro elemento não nulo dela não é 1. Essa aqui também não está na forma escada, porque apesar do primeiro elemento não nulo dessa linha aqui ser 1, nessa coluna aqui existem outros elementos diferentes de 1, que é aqui, ó, cada elemento que tem um pivô, cada coluna que tem um pivô tem os demais elementos nulos, né? Então aqui tem uma coluna que tem um pivô, mas tem esse elemento aqui que é não nulo, por isso que essa daqui não está na forma escada. Duas matrizes de mesma ordem são equivalentes, podemos nos transformar uma na outra usando operações elementares. Lembrando que dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto de solução. Então, voltando. Lembrando que dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto de solução. Nós temos o seguinte resultado que justifica o nome de equivalência, o nome de equivalente para ser utilizado novamente, ou seja, tanto para sistema quanto matriz. Dois sistemas são equivalentes se e somente se eles possuem matrizes ampliadas equivalentes. Ou seja, por isso que então eu estou dando o nome de equivalente, tanto no sistema quanto na matriz. Cada matriz A é equivalente a uma única matriz na forma escada. Esse teorema é importante para verificar que a definição abaixo está correta, a definição de posto. O posto de um sistema ou matriz com n variáveis, denotado por P, é definido como o número de linhas não nulas de sua matriz ampliada na forma escada. A nulidade é definida como o número de linhas menos P. Note que, para determinar o posto de um sistema, é necessário construir a sua matriz ampliada e depois transformá-la em uma matriz na forma escada, para só então contar o número de linhas não nulas. Para determinar a nulidade, devemos subtrair o posto do número de colunas da matriz ampliada. Então, aqui eu tenho um sistema genérico, eu tenho essa matriz aqui, a matriz reduzida, é obtida copiando todos os coeficientes das variáveis, ou seja, ela é quase como a matriz ampliada, só que ela não tem aquela coluna extra com os termos independentes. A matriz reduzida é similar à matriz ampliada, mas não possui a coluna dos termos independentes, como eu tinha comentado para vocês, né? Então, considere um sistema de duas equações e duas variáveis, esse sistema genérico aqui. Se o sistema possui infinitas soluções, ou seja, as retas são coincidentes, então vai ter que existir uma constante k, tal que A2 é k vezes A1, e B2 é k vezes B1. E C2 é k vezes C1, ou seja, as duas retas são paralelas, né? Para duas retas paralelas vão ter equações proporcionais, é isso que está dizendo aqui. Assim, a matriz ampliada e reduzida do sistema podem ser escritos da seguinte forma, né? Em ambas as matrizes, fazendo a linha 2 menos k vezes a linha 1, e depois fazendo a linha 1, 1 sobre a 1 vezes a linha 1, nós obtemos a seguinte matriz na forma escada. Ou seja, ambas as matrizes possuem posto 1, posto menor que o número de variáveis. Ou seja, para o sistema 2×2, se as duas matrizes têm o mesmo posto e esse posto é menor que o número de variáveis, implica que o sistema tem infinitas soluções. Agora, se o sistema não possui soluções, ou seja, as retas são paralelas, então isso quer dizer que vai existir uma reta constantes K e R, tais que A2 é K vezes A1, B2 é K vezes B1 e C2 é K vezes C1 mais R. Assim, as matrizes ampliadas e reduzidas podem ser escritas desta seguinte forma.
E fazendo as mesmas operações que eu tinha feito antes, eu vou obter a seguinte matriz ampliada e a seguinte reduzida. Note que, nesse caso, a ampliada vai ter posto 2 e a reduzida vai ter posto 1. Ou seja, elas têm postos diferentes. Então, não ter soluções está associado às matrizes ter postos diferentes. Agora, se o sistema possui uma única solução, ou seja, as retas são concorrentes, então não vai existir uma constante K que vai verificar que A2 é K vezes A1 e B2 é K vezes B1. Ou seja, não existe nenhuma operação elementar que possamos fazer para zerar a segunda linha, tanto na matriz reduzida quanto na ampliada. E, portanto, ambas as matrizes vão possuir posto igual. Ou seja, agora as duas matrizes vão ter posto igual e vão ter posto máximo. Então, essas observações, esse exemplo, né, ajuda a motivar o seguinte teorema. Considerando o sistema linear com m equações e n variáveis, então, 1. Se o posto da matriz ampliada, quer dizer, se o posto da matriz ampliada e reduzida desse sistema são diferentes, então o sistema não possui solução. Mesma coisa que a gente viu no caso 2×2. Se os postos da matriz ampliada e reduzida do sistema são iguais, então a gente tem duas opções. Primeiro, se o posto é igual ao número de variáveis, então o sistema possui apenas uma solução. Se o posto é menor que o número de variáveis, então o sistema possui infinitas soluções. E o número de variáveis livres do sistema é igual à nulidade da matriz ampliada. Agora, mais uma definição. Se um sistema possui uma única solução, nós diremos que ele é possível e determinado. Se o sistema possui infinitas soluções, diremos que ele é possível e indeterminado, ou seja, não consegue determinar só uma solução. E se ele não possui solução, vamos dizer que ele é impossível. Então, aqui temos um exemplo. Vamos determinar para quais valores de A real o sistema abaixo é determinado, indeterminado ou impossível. Ou seja, eu tenho aqui, então, um sistema, 4×4, onde tem uma constante A. Então, para mim determinar quando que o sistema é possível, impossível ou indeterminado, eu vou escalonar ele e verificar, então, o que acontece com a matriz na forma de escada. Então, aqui eu vou escalonando o sistema, usando operações elementares, até que eu chego nesse aqui que está na forma escada, ok? Aqui com os postos, tudo direitinho. Então, quando que a matriz ampliada vai ter o posto maior do que a matriz reduzida? Quando o A ao quadrado menos 4A for igual a zero e aqui for diferente de zero, ok? Mas vamos começar olhando. Então, quando as duas podem ter posto 3? Que é quando tanto isto quanto isso for igual a zero, ok? Isso só vai acontecer quando A for 4. Beleza? Então as duas matrizes vão ter posto igual, só que menor do que o máximo, quando A for 4. Então, A for 4 está querendo dizer que o meu sistema vai ter infinitas soluções, ou seja, ele vai ser possível indeterminado. Agora, se aqui for igual a zero e aqui for diferente de zero, então a matriz ampliada vai ter posto 4 e a reduzida vai ter posto 3. Então o sistema será impossível. Mas isso só vai ocorrer quando A for zero. Ou seja, quando A for zero, então eu vou ter um sistema impossível. E por fim, quando esta parte aqui for diferente de zero, então tanto a ampliada quanto a reduzida vão ter posto 4. Então, nesse caso, o meu sistema vai ser determinado, ou seja, vai ter só uma solução. E isso vai acontecer quando A for diferente de zero ou A diferente de 4. Ok? Então, aqui eu tenho algumas séries de exemplos parecidos com aquele. Eu vou ter um valor de A, vários sistemas, para vocês resolverem e determinar quando que ele é possível, impossível, determinado, indeterminado, assim por diante. Aqui tem as respostas para vocês conferirem. E era isso a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.